Olá pessoal, bom dia, quem vos cumprimento, sou irmão em Cristo, pastor José Dias, aqui de Barueri, São Paulo, que deixou uma palavra para o vosso elevo espiritual nesse dia. Está no livro do escritor Hebreus, capítulo 13, verso 8. Diz assim a palavra do Eterno: Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O que é que nós aprendemos com isso? Que Jesus Cristo, aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo e perdoar pecado, é o mesmo, ele não mudou. Ele ainda perdoa os meus e os teus pecados. Pode ser vermelho como escarlata, se tornará branco como a lã, se nós realmente confessar ele. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Mas com isso eu quero vos dizer que ele é o mesmo, que na época dele, ele condenava o pecado, ele aborrecia o pecado, ele expulsava o demônio, ele não aceitava o erro, ele amava e ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele é o mesmo que disse lá no Apocalipse 22, 15 em diante: fora ficarão os cães, quer dizer, os cachorros, os feiticeiros, idolatras, mentirosos, os macumbeiros mesmo, que é a mesma coisa, os que se prostituem e todos aqueles que amam e praticam a mentira, todos ficaram do lado de fora. Ele é o mesmo. Existe crente por aí que usa a prática da fornicação, do adultério, e alguns deles têm até vício e acham que vai para o céu. Se morrer assim, não vai para o céu, não, é inferno direto. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o mesmo. Jesus nunca mudou para me aceitar e nem para te aceitar. Pelo contrário, nós temos que mudar para ter a garantia dele na nossa vida e para o fim, a vida eterna. Mas para isso tem solução. Veja o que ele fez com a mulher que foi encontrada no ato adulterando. E os escribas levaram à presença dele e disseram: mestre, essa foi achada no tal ato adulterando. E pela lei de Moisés manda que a tal deve ser espredejada. E tu o que diz? Porém a mulher saiu sã e salva. Mas ele disse: cadê os teus acusadores? Não, Senhor, foram embora. Também eu não te condenarei. Vai em paz e não peque mais. Então o segredo é: vai em paz e não peque mais. Uma vez que a pessoa foi perdoada, uma vez que ele foi gerado de novo, o mundo tem que ver uma mudança. Ele não pode mais andar mentindo, fornicando, adulterando, mentindo, roubando, fofocando, porque Jesus disse para aquela mulher: vai em paz e não peque mais. Ele é o mesmo, louvado seja Deus. Nós encontramos outra coisa muito linda em Marcos capítulo 5, quando ele fez caminho para libertar aquele endemoniado nadareno. Capítulo 5 de Marcos, a Bíblia diz que o homem, vindo Cristo, correu e aprostrou-se sobre seus pés e disse: Jesus, filho de Davi, vieste me perturbar antes do tempo. Quer dizer, Satanás, ele queria ficar mais um pouco fazendo uso daquele homem. Então disse: se ele viesse me perturbar antes do tempo, aleluia. Sabe de uma coisa? Satanás também conhece, Satanás também fala a verdade, pois ele falou na boca do homem: Jesus, filho do Deus vivo, viesse, Jesus de Nazaré, vem me perturbar antes do tempo. Sabe de uma coisa? Jesus que libertou aquele homem e fez dele agora um ganhador de alma pelo testemunho de libertação, é o mesmo que faz na minha e na tua vida, se nós der crédito. Só que uma vez fazendo essa aliança, automaticamente os demônios que oprimia têm que sair. Pelo contrário, alguém está se escondendo atrás da Bíblia. Aleluia! Encontramos outra palavra semelhante em João capítulo 4, quando ele fez caminho para ir ter com aquela mulher samaritana, que ele pediu água, a mulher falou: não tem como tirar, o poço é fundo. Mas eu quero pular para o verso 16, quando ele disse: mulher, vai chamar o teu marido, e ela disse: não tenho marido. Então Jesus, que é o profeta eterno, que nunca se equivocou, aleluia, ele disse: isto falasse com verdade, porque tu tens 5 maridos, o que tem agora ainda não é o teu. Então ele é o mesmo que muda a história do homem e da mulher, que tem muitos relacionamentos, mulheres com relacionamento com muitos homens, uma vida de aventura, homem da mesma forma. Isso é o Satanás que tem entrado no meio para atrapalhar a tua felicidade, a felicidade, aleluia, a tua felicidade
felicidade na área sentimental, aleluia, é o diabo que tem atravessado, mas Jesus que expulsou aqueles demônios daquela mulher, que era vista, era considerada realmente como uma prostituta, ele agora libertou ela, e ela passou a ser uma missionária, dando testemunho da grande obra, dizendo ela, certamente aquele homem é um profeta, que falou toda a minha vida, Jesus Cristo é o mesmo, louvado seja Deus, aleluia. Então, voltando para o Apocalipse 22:16, ele disse, do lado de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os homicídios, os mentirosos, os que se prostituem, e todos aqueles que amam e praticam mentira. Então, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Uma notícia boa que eu tenho para você, Jesus Cristo é o mesmo que batizou no passado com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo é o mesmo que dá dom de profecia, revelação, cura divina, sabedoria, ciência, ele é o mesmo. Mas para isso precisamos orar, vigiar e depender dele, louvado seja Deus. Jesus Cristo é o mesmo que usou o apóstolo Paulo, quando ele, usado pelo Espírito, que deu a ele a interpretação de conhecer a voz daquele demônio, ele disse para aquela moça, espírito de adivinhação, sai dela. E na mesma hora o demônio saiu, aquele homem foi perseguido, ele Sílias foi preso, mas Jesus Cristo é o mesmo que apareceu na vida de Paulo, em Atos capítulo 16, verso 25, Paulo e Sílias oravam a Deus, os outros presos ouvia ele orando e louvando a Deus. Mas em volta de meia-noite o Senhor enviou poder, aleluia, abalou os alicerces daquele cárcere, todas as portas se abriram, as cadeias caíram por terra dos presos, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele é o mesmo, mas ele quer renúncia da minha parte e da tua parte. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Deus abençoa, um abraço a todos em Cristo Jesus.